No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 122 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro A Quarta Revolução Industrial, do autor Klaus Schwab. A Quarta Revolução Industrial é diferente de tudo que a humanidade já experimentou. E neste livro o autor descreve exatamente o que é essa tal da Quarta Revolução Industrial. Quais são as principais características, os principais desafios, as principais oportunidades, as principais tendências e aquilo que você precisa cuidar e focar nesta nova revolução industrial que já está iniciando. Então fique ligado que começa agora o episódio 122 com o livro A Quarta Revolução Industrial. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 122, sobre o livro A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab. Ele que é o fundador do Fórum Econômico Mundial e uma figura extremamente influente nos diálogos sobre os caminhos futuros da nossa humanidade. Ele que tem um acesso privilegiado e contato direto com chefes de Estado, grandes empreendedores e líderes mundiais, percebeu que uma quarta revolução está acontecendo. A palavra revolução, ela caracteriza uma mudança radical. Uma mudança radical na maneira como as pessoas fazem as coisas, nos seus hábitos e como elas entendem o mundo ao seu redor. A primeira revolução industrial aconteceu em 1760 e durou até 1840, segundo o autor, e foi caracterizada pela implementação das máquinas a vapor. A segunda revolução industrial começou no final do século XIX e foi caracterizada pela descoberta da eletricidade e a invenção da linha de produção. A terceira revolução industrial durou entre os anos 60 e os anos 90, quando foi inventado o computador e até mesmo a internet. Mas hoje vivemos na quarta revolução industrial. E o que ela tem de tão especial que modifica toda a nossa percepção de mundo? A resposta é a forma como as novas tecnologias que estão sendo inventadas interagem umas com as outras. Mas não confunda a quarta revolução industrial com um termo que surgiu na Alemanha, que é a indústria 4.0, que fala apenas sobre a robotização das fábricas. A quarta revolução industrial não é somente apenas máquinas inteligentes e sistemas conectados entre si. Ela está acontecendo através de ondas que afetam diversas áreas do conhecimento humano, como as nanotecnologias, a computação quântica, avanços na área biológica, como o sequenciamento do DNA, a internet das coisas e vários outros exemplos que não só modificam uma área inteira do conhecimento humano, mas possibilitam uma interconexão com outras ondas tecnológicas que ocorrem simultaneamente. Para o autor, não é uma questão de decidir se você vai aceitar ou não a quarta revolução industrial. Ela já está acontecendo e não importa se você é empregado, autônomo, se você é um empreendedor, se já tem um empreendimento ou está pensando em empreender, a quarta revolução industrial modifica a maneira como as pessoas se comportam e possivelmente irá modificar a forma como o seu empreendimento resolve os problemas das pessoas.
Ignorar os avanços tecnológicos significa fechar os olhos para novas oportunidades e estar exposto a possíveis dificuldades que poderão acabar com o seu negócio ou com o seu emprego. Então fique ligado nesse episódio do Resumo Cast, pois iremos tentar fazer com que você entenda essas mudanças que estão ocorrendo na quarta revolução industrial, e isso fará com que você não seja parte daquelas pessoas que estarão excluídas dos avanços tecnológicos por puro desconhecimento. Estamos no início de uma revolução que vai alterar profundamente a maneira como vivemos, como trabalhamos e como nos relacionamos. Vai ser diferente de tudo o que já vimos e que já experimentamos. Imagine, por exemplo, as possibilidades ilimitadas que bilhões de pessoas terão conectadas por dispositivos móveis, acesso a conhecimento ilimitado, recursos, armazenamentos sem precedentes na história. Ou imagine as tantas novidades tecnológicas que diversas áreas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D, biotecnologia, nanotecnologia, armazenamento de energia, tudo isso irá trazer para a humanidade. Isso, consequentemente, reflete em novos modelos de negócios, novos modelos de produção, novos modelos de consumo, novos modelos de transporte. As alterações em termos de tamanho, de velocidade, de escala, são históricas e nunca tiveram nessas proporções em outras revoluções. Governos, empresas, instituições de ensino e toda a sociedade terá que se adaptar com essas novas mudanças. Não será mais possível fazer o que sempre foi feito, da forma que sempre foi feito, em um mundo em grande transformação. O que é extremamente promissor e perigoso ao mesmo tempo. Afinal, é novo e incerto. Ninguém consegue prever o real impacto que essa revolução pode trazer em diferentes áreas da vida. Segundo o autor, 3 motivos que fazem com que a quarta revolução se distancie de qualquer outra revolução que nós já tivemos até o momento. Primeiro, velocidade. Ao contrário das anteriores, essa revolução evolui em um ritmo exponencial e não mais linear. A velocidade da mudança é cada vez maior. Segundo, amplitude e profundidade. Essa revolução, ela tem a revolução digital como a base e combina várias tecnologias diferentes, não apenas uma ou poucas como era nas revoluções anteriores. E terceiro, impacto sistêmico. Ela envolve a transformação de sistemas inteiros entre países e dentro dos países, dentro de empresas, dentro de indústrias, dentro do governo e de toda a sociedade. Um dos fatores mais determinantes que caracteriza a quarta revolução industrial é a velocidade com que ela está ocorrendo. Ela está ocorrendo em uma velocidade exponencial. Já falamos bastante sobre tecnologias e até empresas exponenciais. E esse assunto está sendo muito abordado hoje em dia, especialmente em livros como Oportunidades Exponenciais, episódio 53 do Resumo Cast. O episódio sobre o livro Organizações Exponenciais, número 46. E no episódio 11, sobre o livro Abundância, de Peter Diamandis. E a grande velocidade com que descobrimos e implementamos novas tecnologias precisa ser levada em conta quando você, um empreendedor, toma qualquer tipo de decisão para o seu negócio. A noção de tempo está se modificando. O tempo que se demorava no passado para criar uma organização, para crescê-la, para fazer ela chegar a um tamanho determinado, era um tempo que não se aplica mais hoje em dia e com certeza irá reduzir no futuro. Tempo que se demora para adquirir conhecimentos. Você acha que
5 anos em uma faculdade ainda é uma forma razoável de se formar um médico, de se formar um engenheiro, de se formar um empreendedor? Será que não conseguimos reduzir esse tempo e até aumentar a qualidade na formação? As ferramentas que utilizamos para construir novas tecnologias estão ficando cada vez mais avançadas. Para projetarmos os computadores de amanhã, nós utilizamos os computadores que existem hoje no mundo e que não existiam no passado. E quando o computador de amanhã estiver pronto, iremos utilizar essa ferramenta que será muito mais avançada do que qualquer uma que temos hoje para projetar a próxima geração. O livro traz uma comparação muito interessante entre a região de Detroit, nos Estados Unidos, dos anos 90, com o Vale do Silício da atualidade, onde no passado era necessário utilizar 1,2 milhões de empregados e hoje apenas 137 mil empregados para gerar a mesma receita de 250 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente 10 vezes menos empregados necessários. Vamos falar mais adiante sobre o impacto da quarta revolução industrial no futuro dos empregos. Nós, como empreendedores, queremos saber quais são então as grandes tendências desta quarta revolução industrial. Quais são as mega tendências? E tem muita gente que tenta prever quais serão as grandes tendências. Certamente nós não conseguimos prever exatamente o que vai acontecer, mas muitos estudiosos, como o caso deste autor, ele classifica grupos de mega tendências que têm uma grande probabilidade de acontecer. E o autor ele dividiu então em 3 categorias principais. A primeira é a categoria física, que é composta por veículos autônomos, que nós já estamos vendo aí várias empresas com projetos e iniciativas. Impressão 3D, que há algum tempo já é falada e desenvolvida e começa cada vez mais ganhar escala e diminuir o seu custo e permitindo que qualquer pessoa tenha acesso. A robótica de uma forma mais avançada e novos materiais que ainda vão ser construídos e que vão surgir. A segunda categoria é a categoria digital. Ela é composta pela internet das coisas, que certamente estará em todas as coisas nos próximos anos. Pelo blockchain, pelo Bitcoin e tantas outras moedas que nós veremos surgindo nos próximos anos e pelas plataformas digitais. E a terceira categoria é composta pela parte biológica. Mudanças, inovações que teremos na medicina, na biologia, com o DNA, com a fabricação talvez de órgãos em 3D, com dispositivos de monitoramento da saúde implantados dentro do nosso organismo. A medicina certamente terá uma grande revolução nesta nova etapa que já está acontecendo e vai acontecer com cada vez mais intensidade. O debate sobre a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, pelos computadores, pelos robôs, ele não é um debate recente. Já vem acontecendo há muito tempo e com certeza está mais presente do que nunca na quarta revolução industrial. É um fato que muitos empregos irão ser exterminados e o seu emprego pode sim ser um deles. Mas também é um fato que muitos outros empregos irão ser criados. E nós, seres humanos, somos extremamente criativos e adaptáveis. Então a dica é entender quais são os empregos ou as atividades humanas que estão sendo ameaçadas pelas máquinas e quais são aquelas atividades que a máquina não consegue ser melhor do que o homem. O livro traz 2 tabelas. A primeira com profissões que estão mais sujeitas a serem automatizadas e elas são operadores de telemarketing, alguns tipos de contadores,
alguns empregos da indústria, juízes de vários esportes, alguns tipos de secretárias, garçons, recepcionistas, agentes imobiliários, trabalhadores rurais, assistentes administrativos e mensageiros. A segunda tabela traz várias profissões que estão menos propensas a serem substituídas por máquinas. E elas são profissionais que lidam com a saúde mental, coreógrafos, médicos, cirurgiões, psicólogos, gerentes de recursos humanos, analistas de sistemas de computador, antropólogos e arqueólogos, engenheiros navais, gerentes de vendas e CEOs. E quais serão os impactos desta revolução? Além de tanta coisa boa que tende a surgir e melhorar a vida das pessoas, principalmente dos consumidores, há uma grande preocupação com os impactos, não só positivos, mas talvez negativos também, que uma revolução naturalmente acontece, e principalmente uma revolução como esta que nós estamos vivendo. Qual será o impacto na economia? Qual será o impacto no desemprego, na forma de trabalho, na produtividade das pessoas? Bom, alguns fatos que nós precisamos refletir. Primeiro, nós devemos chegar a uma população de 9 bilhões de pessoas até 2050. E uma grande parte dessa população será uma população envelhecida, uma população que já estará numa etapa da sua vida que nós consideramos hoje de aposentadoria, ou seja, teremos menos pessoas numa época de produtividade, uma época de trabalho. Nós vamos ter certamente uma revisão do conceito de aposentadoria. Por um motivo óbvio, assim como já está sendo discutido nos dias de hoje, não tem como imaginar que o modelo de aposentadoria atual vai sustentar nos próximos anos uma população cada vez maior, uma população cada vez mais velha, não tem como sustentar pelo modelo da aposentadoria que nós temos hoje. Então aqui já começa um grande impacto e uma grande mudança. Como será que teremos o modelo de aposentadoria no futuro ou até mesmo no presente? A aposentadoria será cada vez mais tardia? O conceito de aposentadoria vai mudar? As pessoas vão continuar trabalhando? Certamente teremos um grande impacto com uma população cada vez mais envelhecida nos próximos anos. Também teremos uma mudança nos hábitos de consumo. Com uma população cada vez mais velha, naturalmente o consumo dessa população é diferente de uma população mais jovem. Então, naturalmente, consequentemente, mudam-se as empresas que vão produzir para atender a esse público específico, o público da terceira idade. Aliás, tem muitos negócios, muitos mercados extremamente aquecidos e com grande potencial de crescimento nesse mercado da terceira idade. A produtividade também tende a aumentar com todas as tecnologias, com todas as automatizações que nós teremos. Mas uma das preocupações principais dessa revolução, sem dúvida nenhuma, é em relação ao emprego. O emprego certamente é uma preocupação que é comum em toda nova revolução industrial. Aconteceu isso em revoluções passadas também, da mesma forma. A diferença é que a velocidade e o impacto desta revolução, ela certamente será muito maior do que as revoluções anteriores. Primeiro por um motivo bastante simples. Nas revoluções anteriores, elas demoravam mais para acontecer e as pessoas tinham mais tempo para se preparar. Agora, com uma revolução cada vez mais rápida, as pessoas terão cada vez menos tempo para se preparar. E a preocupação já começa, de novo, no modelo de educação. Nós ainda estamos formando jovens com um modelo de trabalho, um modelo industrial do passado que não é mais condizente com o modelo da revolução, da quarta revolução. Então, como que essas pessoas, como que esses jovens, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, vão conseguir se adaptar, vão conseguir adquirir novas habilidades, novos conhecimentos para conseguir, então, ter novos trabalhos e novas profissões? Tem duas frentes distintas de pensamento no que se refere ao emprego e o impacto do emprego nessa quarta revolução. Uma é um pouco mais positiva, onde alguns
pensadores aí consideram que o ser humano vai se adaptar e vai criar novos tipos de trabalho, que não são, logicamente, os trabalhos existentes, mas vão ser novos tipos de trabalhos, assim como já aconteceu em revoluções passadas. E tem uma versão e uma linha de pensamento um pouco mais negativa, que essa revolução irá criar uma grande quantidade de desempregados e, naturalmente, vai ter que ter uma necessidade de uma mudança social, uma mudança política para conseguir sustentar essa grande quantidade de desempregados. Bom, a conclusão que a gente pode tirar sobre essas linhas de pensamentos diferentes é talvez ficar no meio termo. Certamente novos empregos vão surgir, novos tipos de trabalhos vão surgir, mas certamente nós vamos ter um impacto muito maior do que nós tivemos em revoluções anteriores e algum tipo de mudança econômica, social, política vai precisar ser feita para que dê conta, talvez, de um grupo de pessoas considerável que não consiga se adaptar a essas mudanças. Segundo algumas pesquisas que o próprio livro mostra, quase 50% dos empregos totais nos Estados Unidos estão em risco na próxima década. E isso certamente é muito preocupante. Ainda mais, de novo, quando o modelo educacional que forma novos jovens ainda não entendeu o perigo disso. Agora vamos falar especificamente sobre algumas tecnologias que o livro explora como sendo ondas tecnológicas e que vêm ocorrendo com mais frequência. A primeira delas são os veículos autônomos. Muitas pessoas não acreditam ainda ou não conseguem enxergar, mas estamos prestes a entrar em uma era onde o ser humano não irá dirigir automóveis mais. Pense bem, isso pode modificar quase todos os aspectos da sua e das vidas das pessoas que você conhece. E não são só carros autônomos, mas hoje já estão sendo produzidos navios autônomos, caminhões autônomos e até mesmo aviões autônomos. Uma outra tecnologia que tem o potencial de impactar enormemente as nossas vidas são as impressoras 3D que conseguem imprimir não apenas uma folha de papel, mas também objetos físicos. Além de casas que podem ser impressas por impressora 3D, hoje já é possível utilizar material genético e imprimir órgãos humanos com esse tipo de impressora. Pense no impacto que terá a humanidade quando essa tecnologia for disponibilizada comercialmente para a maioria das pessoas. E o que você pode fazer para começar a se preparar para essa quarta revolução industrial? Primeiro, invista em habilidades como inteligência emocional e criatividade. E segundo, certamente esteja preparado para mudar. Vão acontecer mudanças e muito provavelmente você não vai ter o mesmo emprego que você tem hoje, o mesmo negócio que você tem hoje nos próximos anos, nas próximas décadas. Será cada vez mais comum que as pessoas tenham diferentes profissões, diferentes trabalhos, diferentes negócios na mesma vida, o que não era comum no passado. Por isso você vai precisar ter uma capacidade de adaptação cada vez maior. Vai precisar estudar cada vez mais, vai precisar desenvolver novas habilidades cada vez mais rápido. Certamente, habilidades sociais e habilidades criativas são apontadas como de menor risco comparado a outros tipos de habilidade. Mas mesmo assim, mesmo essas habilidades, elas não estão imunes a esse risco. Um exemplo disso é a habilidade escrita, que em tese é uma habilidade criativa, mas que também já está começando a ser substituída por robôs, tanto no que se refere a notícias, a produção de notícias, de artigos, quanto a produção de livros. Então nós vamos ter sim mudanças na natureza do trabalho, a gente vai ter mudança na busca de propósito, no modelo de negócio, vamos ter mudanças no governo, na política, nas regulamentações que certamente vão precisar se adaptar às novas inovações e principalmente vamos ter mudanças na forma de pensar de cada pessoa.
Espero que você tenha gostado do Resumo Cast. Se você ainda escuta a gente pelo SoundCloud, dentro de algumas semanas nós não estaremos mais no SoundCloud. Então visite resumocast.com.br e descubra como escutar os nossos episódios em outros dispositivos e aplicativos. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.